Olá, pessoal. Aqui é a Tenente Celiana. Vamos juntos para a nossa primeira aula de recuperação dos conteúdos do segundo trimestre, com vistas à execução por parte de vocês da avaliação de recuperação na próxima semana. Eu espero que vocês, dentro do possível, estejam com gás, estejam animados para recuperar a nota, recuperar de repente um conteúdo que não tenha ficado bem compreendido por parte de vocês. E eu quero frisar mais uma vez que eu estou sempre à disposição de todos os meus alunos para sanar qualquer dúvida, qualquer desentendimento com relação à disciplina de sociologia. Por isso eu reitero a importância de que vocês me acionem sempre que possível, ou no presencial, ou pelo chat, ou mesmo nos fóruns. Qual será a dinâmica adotada para a nossa aula de recuperação do segundo trimestre? Eu vou reaproveitar o material das aulas, especificamente da aula de revisão para a A6, que foi uma aula que percorreu todos os conteúdos do trimestre. E para o encontro de hoje, eu reservei para vocês os tópicos de democracia e cidadania, que são muito importantes para a avaliação de recuperação. Não que o tópico de movimentos sociais não seja, também será. Mas quando vocês estiverem fazendo a prova, vão ver que há mais itens relativos a esses assuntos, mesmo porque eles trazem maior carga de conteúdo para nós. Ok, pessoal? Então, o que eu peço para vocês? Que hoje vocês assistam aqui na sequência o vídeo que eu editei até a parte de cidadania. Na parte de cidadania tem a referência de uma aula que eu fiz de resolução de exercícios, vai estar lá na tela de políticas públicas. Então, eu peço que vocês voltem e assistam aquela aula que está referenciada lá também como uma estratégia de reforçar a preparação de vocês para a recuperação. Na nossa aula 2 de recuperação, nós vamos ter o tópico movimentos sociais e comentários focados na AR. Então, pessoal, não desanimem, estamos juntos. Boa aula para vocês. Nosso primeiro conteúdo, o primeiro objeto de conhecimento estudado no segundo trimestre foi democracia. Em todos os nossos assuntos de hoje, nós teremos uma imagem ou uma charge motivacional para que a gente se ligue aqui no conteúdo. Aqui é uma imagem que mostra pessoas construindo a democracia. E é um pouco do que nós conversamos ao longo das nossas aulas, né? Que todo esse trimestre, que é o trimestre da participação social, demanda envolvimento, demanda que as pessoas busquem seus direitos. Nós falamos da participação social num contexto de busca por direitos. Então, a democracia entra aqui nessa perspectiva, é uma construção coletiva, participativa, na busca por direitos. Nós vimos que democracia é um regime político que se funda nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa de poder. Significa dizer que é como um Estado resolve estabelecer, se coordenar com relação às relações de poder, poder no campo da política. Lembrem aí dos conteúdos do primeiro trimestre, quando nós falamos de poder e política para Max Weber, hein, pessoal? Nós vimos que, historicamente, a democracia adotou 3 formas, 3 meios de sua realização. A democracia direta, a representativa e a participativa. E é muito importante que vocês saibam distinguir essas formas de democracia e consigam perceber os pontos fortes, os pontos fracos e o que fez com que cada uma delas se transformasse, né? O que demandou ou o que provocou a transformação desses modelos democráticos. A democracia direta é o modelo de democracia clássico da Grécia Antiga.
Isso aqui é política aos moldes antigos. Vocês se lembram das nossas aulas que na Grécia Antiga a cidadania era exercida por homens adultos, livres, nativos da Grécia. Mulheres não participavam, então a gente tem a perspectiva de cidadania restrita àqueles grupos, né? Aquele grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas tinha de participar ativamente das discussões na ágora, que era o espaço de participação e discussão política. Essa discussão política deveria visar o bem coletivo. Interessante destacar que ela é democracia direta porque não há intermediários. Cada cidadão é capaz de representar-se, de advogar por si mesmo, de posicionar-se, de exercer o dom da palavra, de exercer o poder, de fazer política. Tudo bem, então? Democracia direta é um tipo de democracia em que as pessoas falam por si, porém é um modelo antigo. Se fosse adotada nos dias de hoje, seria impraticável, pois como que nós conseguiríamos, como que o Estado conseguiria envolver todos os cidadãos, e hoje nós temos uma noção ampliada do que é ser cidadão, como todos os cidadãos poderiam encontrar-se para discutir amplamente um assunto e deliberar a votação daquilo que seria mais importante para todos. Então, esse tipo de democracia direta, ela hoje, estrito sensu, ela não é viável por questões geográficas, por diversidade, por uma ampliação na noção de cidadania. Nós vamos ver com a passagem do tempo as transformações no modelo democrático que elementos de participação mais direta são resgatados, mas aqui a gente tem um recorte bem específico de agente e de tempo. A democracia representativa é um modelo moderno de democracia, moderno no sentido histórico da palavra, de modernidade. A democracia representativa tem como pilar a soberania popular e o sufrágio. Quero resgatar aqui das nossas aulas que a democracia representativa dialoga com a perspectiva do liberalismo, com o desejo de participação política para que as pessoas, em um momento de reconhecimento enquanto sujeitos de direito frente ao Estado, pudessem ter os seus direitos resguardados. Quais direitos estavam altamente em voga na perspectiva do liberalismo, dos teóricos do liberalismo, que nós já estudamos, que vocês já viram em história e em filosofia também? Direitos de propriedade, direitos de liberdade e direitos de acesso à justiça. Então pensem comigo, desejou-se, buscou-se nesse momento que o cidadão pudesse representar seus interesses frente ao Estado. Então aqui a gente tem a ocorrência do parlamentarismo em um recorte histórico mais específico, a candidatura a cargos, legislativos. Na democracia representativa, a gente tem, portanto, uma democracia que é mediada, com representantes políticos escolhidos para mediar as discussões junto ao Estado, para levar à frente os interesses de determinada classe, de determinado grupo de pessoas. Na democracia representativa, nós temos eleições que são regulares, periódicas, devem ter regras claras. A democracia representativa suscita algumas questões ou algumas limitações.
que muitas vezes se referem à atuação do político, bem como ao papel de quem votou. Quero dizer, a democracia representativa exige que o sujeito que vota acompanhe o trabalho de quem ele escolheu. Isso, inclusive, pessoal, é apontado como uma das grandes fragilidades da democracia representativa, porque os políticos muitas vezes não prestam contrapartida, né, não apresentam a prestação de contas de seus trabalhos, ou pós o momento da eleição se afastam do eleitorado, então a gente tem uma desconexão aqui, um distanciamento entre eles. Isso faz com que outras formas, né, de participação fossem acionadas ao longo do tempo. Mas para o recorte aqui da democracia representativa, é importante que vocês saibam que ela é representativa porque ela é indireta, tem um representante que leva à frente os interesses de determinado grupo. Esse representante é escolhido em eleições periódicas. Alguns livros, alguns textos vão também destacar a importância de saber que esse político recebe para fazer o trabalho, né? O político profissional. Então, reforçando aqui a ideia de prestação de contas, de qualidade, da democracia. Ok, pessoal? Se vocês forem tendo dúvidas, vão me perguntando aí no chat ou no fórum que eu vou respondendo. A democracia participativa é a nossa terceira forma de ocorrência da democracia. É uma forma de democracia que surge já no século XX, que vem buscar, visar, atenuar as fragilidades da democracia representativa. Como eu acabei de sublinhar para vocês, uma das fragilidades da democracia representativa é o distanciamento entre o representante e o representado. Já que, pós o momento da eleição, o representante político faz seu trabalho, toma as decisões e muitas vezes está desconectado daquela população que votou nele, não é mesmo? A democracia participativa tem o intuito de aproximar esses agentes, aproximar o cidadão dos agentes públicos. É um modelo contemporâneo de democracia. Tem textos, tem autores que vão chamar esse tipo de democracia de deliberativa, porque envolve muitos momentos de discussão, de definição de metas, de objetivos, mesmo de construção de projetos coletivos. A democracia participativa, atenção, não exclui a democracia representativa. Não quer dizer que, a partir do momento que um Estado é participativo, ele deixa de ser representativo. Não. É como o caso do Estado brasileiro. Majoritariamente, nós exercemos a nossa democracia via representação política. Nós escolhemos nossos representantes, tanto no executivo quanto no legislativo. Entretanto, nós podemos participar de forma direta em alguns momentos ou por alguns canais institucionais de participação. Com isso, a democracia participativa amplia as possibilidades de participação do cidadão. Isso faz com que ele deva ser mais ativo, com que ele precise estar engajado com as discussões, com a pauta pública, com a agenda pública. Quando eu falo isso, pessoal, estou falando no sentido de estar ligado com o que está acontecendo no cotidiano, na sua comunidade. Tá faltando creche, tem rua esburacada, o serviço de iluminação pública está funcionando a contento. É disso que eu falo, de acompanhar o dia a dia de sua comunidade, identificar problemas e estar atuando, pressionando os representantes políticos, ou então aproveitar uma consulta pública que de repente foi aberta, uma audiência pública, um plebiscito ou um referendo, quando isso acontece, que são formas de consulta à população. Quem sabe até a população conseguindo fazer um projeto de lei de iniciativa popular, não é mesmo? A democracia participativa ela ocorre muito em espaços institucionais. O que é um espaço institucional?
aquele espaço aberto pelo Estado para que haja um diálogo, como um fórum, um conselho. E é um tipo de democracia que vai fazer uma interface bem legal com o nosso último conteúdo, que é movimentos sociais. Muitas vezes, os cidadãos que estão engajados e que vão participar dos espaços institucionais fazem parte de movimentos sociais. Vamos passar agora para o nosso segundo assunto, que é cidadania. Nossa imagem motivadora, que tem um cadastro de idosos, Estado Civil, flertando com a democracia. Aqui a gente tem uma imagem de um carro, um ônibus, na verdade, né, pessoal? Idosos normalmente não pagam para andar de ônibus, ele leva fazendo essa carteirinha aqui para poder desfrutar aí de algum benefício local. Nosso autor de referência para o tema cidadania é o Thomas Humphrey Marshall. Nós já conversamos bastante sobre ele, é um sociólogo britânico que escreveu um texto muito importante nas ciências sociais na década de 1950. Destaca-se aqui a importância de que vocês saibam que a cidadania é um status e que o Thomas Marshall observa que a cidadania ocorre através da conquista gradativa de direitos. Os direitos de cidadania, portanto, são vistos como ondas. Nós temos uma primeira onda que é civil, uma segunda onda de direitos políticos e uma terceira onda de direitos sociais. O status de cidadania significa dizer que é uma condição, é uma situação. O Marshall vai dizer que é a condição daquele que é reconhecidamente membro integral de uma comunidade. Então, quando eu estou falando de status, é o status de cidadão. O cidadão sabe que é cidadão. E essa noção de cidadão estabelece-se por uma relação do sujeito com sua comunidade. Melhor dizendo, entre o sujeito, que é um sujeito de direitos, entre o sujeito e o seu Estado, o Estado que vai garantir direitos a ele. Entretanto, pessoal, a noção de direito, esse status de cidadão, precisa de uma contrapartida, que são os deveres. Isso faz com que essa relação seja de troca. O Estado garante direitos e o cidadão presta uma contrapartida para que tudo funcione. Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Vamos falar de cada onda dos direitos de cidadania brevemente, pessoal. A primeira onda dos direitos de cidadania são os direitos civis, também chamados de cidadania civil. São direitos conquistados no século XVIII. Os direitos de cidadania no campo civil são aqueles das pessoas, dos sujeitos, direitos fundamentais para a vida das pessoas. Referem-se às suas liberdades, à justiça e à propriedade. Nesse campo, pessoal, é importante que vocês tenham noção do que são direitos de cidadania. Quando na prova tiver uma contextualização com um direito, é importante que vocês saibam situar se esse direito é civil, político ou social. E eu vou tentar ajudá-los um pouco com isso na nossa aula de hoje. Os direitos civis, eles conferem igualdade jurídica para as pessoas. Todos são iguais perante a lei. Portanto, é possível que se acione a justiça quando se há um caso de intolerância, de violação. Documentação civil são documentos das
pessoas que trazem a vinculação delas com o Estado e que garantem o acesso a direitos. Estou falando do registro civil de nascimento, do registro civil de casamento e de outras documentações. Falo aqui da possibilidade de ter contratos, contrato de trabalho, um contrato de posse-propriedade, da liberdade de expressão, manifestação, de credo, fé, da liberdade de ir e vir, pessoal. E ainda, no campo dos direitos civis, a gente tem a liberdade de imprensa. Segunda onda de direitos de cidadania refere-se aos direitos políticos que foram garantidos no século XIX. Esses direitos políticos referem-se basicamente à possibilidade de participação política. Esses direitos de participação política vão ser muito visíveis e expressar-se fortemente com a possibilidade de se candidatar e de votar. Os direitos políticos dialogam diretamente com as relações de poder no campo do Estado, com o sistema de governo, com a possibilidade de, influenciando a composição de um governo, por exemplo, o cidadão influenciar todas as decisões políticas, todo o conjunto de decisões políticas que um governo desencadeia, todo o conjunto de políticas públicas que um governo vai executar. Os direitos políticos precisam de um sistema eleitoral firme, que dite as regras do processo eleitoral, haja vista a amplitude e a fortaleza, né, da possibilidade de candidatar-se e de votar para a execução, o pleito, né, o total exercício dos direitos políticos. Direitos sociais ou cidadania social são um conjunto de direitos que só são conquistados no século XX. São direitos que trazem bem-estar na vida em sociedade. Direitos que vão trazer dignidade para as pessoas na sua vida comum, na sua vida cotidiana. Esses direitos sociais são, pessoal, construídos coletivamente, são padrões. O que é entendido como necessário para que nós brasileiros vivamos bem, vivamos com dignidade. Na nossa Constituição Federal vigente, de 1988, os direitos sociais estão lá no artigo 6º. A gente tem 11 direitos listados no artigo 6º da Constituição. Aqui eu trouxe uns exemplos para vocês, como educação, a saúde, o emprego, moradia, lazer. Então, pessoal, cada estado vai definir o que é importante para que haja bem-estar para a sua população. Como é que um estado vai definir o que é importante para trazer dignidade para a sua população? Ah, professora, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é só pegar o que está escrito lá. Ok, pessoal. É importante que os estados sigam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é amplamente aceita, o Estado brasileiro já ratificou essa declaração, ela influencia a nossa Constituição. Mas é bom a gente ter em mente que um Estado vai assumir o que é importante para a vida da sua população, desde que haja confronto, desde que haja interação com a sociedade civil. Então, os direitos, todos os direitos são conquistados mediante interação, mediante participação entre Estado e sociedade civil. Trouxe essa tela para vocês apenas para frisar o seguinte, pessoal. Os direitos de cidadania que estão garantidos pela legislação, aqueles, né, que fazem com que nós tenhamos
igualdade jurídica, eles acontecem, eles são realizados via políticas públicas, resgatando um conteúdo do primeiro trimestre. Os governos realizam conjuntos de ações que devem ser de interesse público. Política pública é uma política de interesse público. São ações, metas, programas, projetos. A execução das políticas públicas muitas vezes vai acontecer com o apoio de vários órgãos. Pus aqui um parêntese para vocês resgatarem lá da nossa aula 15, que foi uma aula em que nós resolvemos vários exercícios. Tem uma questão do Enem do ano de 2019 que trata sobre trabalho análogo ao de escravo, uma ação de resgate. E nesse exercício a gente tem o destaque para vários órgãos participando para que aquela ação, que é no campo da política pública de trabalho, fosse exitosa. A gente tem, inclusive, a referência ao Exército nessa questão aqui, num texto motivador desta questão. Nós temos vários exemplos que vão nos mostrar como é importante a atuação intersetorial para que ações de políticas públicas aconteçam, não é mesmo, pessoal? Podem acessar aí os canais de notícias que vocês verão, por exemplo, a atuação de vários órgãos discutindo o caso da pandemia da Covid-19, de como superar, então, os desafios nos vários campos, seja da saúde, seja da educação, seja do emprego, para superar, então, os efeitos colaterais da pandemia. Problemas sociais, pessoal, lembrando que é igual a déficit em direito social, violação em direito social. Resgatando apenas, pessoal, uma dicotomia entre a cidadania formal e a cidadania real, ou seja, entre a igualdade formal que nós temos lá na garantia das leis e aquilo que é realmente vivido.